Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que estão na casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Vamos dizer assim, nesse pedaço, nessa última parte do capítulo 4, nós vamos ver alguns aspectos já atuais da igreja, alguns aspectos que desde o início da dispensação da graça foi assim, que é a promessa que temos de Cristo, né, vamos dizer assim, que no mundo tereis aflições, e também a condição em que iria ser a dispensação da graça. Lendo esse último trecho aqui, vamos dizer assim, Paulo está falando já de recursos, que ele já foi instruído de todas as maneiras, como podemos ver, numa visão geral, é claro, dessa última parte. A padecer a necessidade é ter fartura, é a condição que vivemos hoje. Por graça, muitas vezes temos fartura, por graça, podemos padecer necessidade. Apenas temos a confiança no nosso Senhor, que as nossas necessidades serão supridas e todas elas serão e são supridas em Cristo Jesus, como ele mesmo fala aqui. Tinha que lembrar também que o apóstolo Paulo estava preso. Nós podemos ver isso no capítulo 1 lá, ele conta que estava preso. E no versículo 10, ora, muito me regozijei no Senhor, finalmente por reviver a vossa lembrança de mim. Então eles tinham enviado ajuda a Paulo, através da mão de Epafrodito, que ele explica no versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiros de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. A gente pode pensar na situação dele, o apóstolo Paulo preso, recebeu essa ajuda, recursos, e ele relembra desses irmãos de Filipos, e o Senhor traz à memória dele também o que ele fala no versículo 15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Nós falamos bastante na primeira porção ali, no início desse capítulo, sobre o testemunho. Nós falamos sobre as coisas que ocupam nossos pensamentos, as coisas que nós deveremos nos ocupar. E também no versículo 9, ele fala, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de Pai será convosco. Então Paulo está trazendo à memória coisas que eles tinham feito. Então mandar essa ajuda para Paulo, lá quando ele partiu da Macedônia, e agora que ele recebeu das mãos de Epafrodito, trouxe alegria para Paulo. Ele fala, me regozijei no Senhor, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrados, mas não tinha oportunidade. Então eles tiveram uma oportunidade de ajudar Paulo na situação que ele estava.
E isso, quando nós estamos passando por uma situação como Paulo estava preso, abandonado por todos, poucos irmãos apenas com ele, quando a gente recebe alguma coisa assim, né, nos alegra, nos traz conforto, a gente pensa que uma ajuda dessa vindo na mão do próprio Deus. Deus está usando essa assembleia para eles poderem dar um testemunho, ajudando assim o apóstolo Paulo na sua prisão, na situação que ele estava abandonado pelos irmãos. Então essa assembleia se identifica com o apóstolo Paulo preso, né, e dá um testemunho disso, mandando, né? Não só pensando ou falando, né, mas fazendo, demonstrando na prática, no seu testemunho, né? Ele fala no versículo 15 ali, ó, dar e receber, a respeito de dar e receber. Então é um exercício também que nós temos em relação ao auxílio àqueles que estão passando por dificuldade. O apóstolo Paulo fala em outro versículo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então é exercício também para nós. E a gente deve buscar também, juntamente em oração, né, discernimento e como proceder nessas situações. De como ajudar, como a gente pode ser de auxílio, nesse sentido, aos nossos irmãos. Como essa assembleia aqui foi de auxílio para Paulo. O interessante no versículo 11, 12, final do versículo 11, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O irmão chegou a citar na reunião passada sobre o homem pegar e torcer as escrituras, forçar as passagens para o seu próprio benefício. Nós lemos hoje de manhã o versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O homem pega esses versículos e torcem, juntamente igual esse aqui, o versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nós temos que ver o contexto que Paulo está falando isso aqui. No contexto que nós lemos do plano de prato, que nós entramos no assunto, o contexto é a salvação. Ninguém vai conseguir nos tirar da mão de Deus. Nem os inimigos, nem as forças, nem as potestades. E aqui ele começa o pensamento que ele aprendeu a se contentar com o que tenho. Isso é um exercício. O irmão comenta no áudio desse capítulo 4 que o exercício de Paulo ele era específico nesse sentido de tribulações. A gente pode ver em Atos 9, quando Deus chama ele, Deus fala alguma coisa para Ananias. Atos 9, versículo 15, conversão de Saulo. O Senhor aparece para Saulo, né, numa luz, e manda Saulo ir para a cidade, e aqui, a partir do 15, Deus está falando com Ananias. A gente pode ler a partir do versículo 11. Atos 9, versículo 11. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, que punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Prestar atenção agora no versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho, por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então o exercício de Paulo, o Senhor abre aqui para Ananias, como é que é ser? E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Paulo, ele, no capítulo passado, ele cita exemplos de... o primeiro exemplo é ele, até o irmão Robert citou os exemplos lá na conferência. Ele, Timóteo e Epafrodito. Não que ele estava se gloriando dos sofrimentos. Não, porque o exercício dele com o Senhor era esse, de padecer. Então ele tinha esse exercício. E Paulo, ele é o modelo para nós. Como Paulo, no capítulo passado, ele fala para imitar ele, né? Aqui também ele fala, no versículo 9.
O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei. Então esse pensamento de aprendi a contentar-me com o que tenho é um exercício. É uma coisa que a gente não, quando a gente se converte, não é automático. Nós vamos ter que exercitar isso na nossa caminhada com o Senhor. Versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. A gente pode pensar, bom, estar abatido é ruim. É ruim, mas a gente tem que exercitar quando estamos abatidos. E quando temos em abundância, também temos que exercitar. Porque quando nós estamos abatidos, nós somos propensos a pedir socorro ao Senhor. Mas quando estamos em abundância, está tudo bem, não estamos padecendo nada, é mais perigoso. Porque corremos o risco de achar que estamos nessa situação por nossa conta. Mas não. O irmão falou, se estamos abatidos, Deus permitiu. Se estamos tendo em abundância, é Deus que permitiu, é Deus que proveu. Então nada é por nossa mão. Então a gente tem que exercitar a se contentar nos dois sentidos, tanto estando abatido, como tendo em abundância também. Ele segue, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Então, a instrução do Senhor nos nossos exercícios, o sentido aqui é ter fartura ou fome. Ele segue o versículo, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Então, nas duas coisas, a instrução. Tendo fome ou ter em abundância. Pensar num exemplo que alguém que tinha abundância e teve que ser exercitado, eu já citei aqui, Jó. Jó era um homem que tinha abundância e ele foi exercitado por Deus. Há exercícios, sempre vai haver exercícios com o Senhor. E nós vamos ter que buscar instrução de como proceder em cada situação, tendo fome ou tendo abundância. 13. Agora vai chegar na conclusão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele pode o quê? Ele pode passar necessidades, como ele pode andar em abundância. É esse o sentido aqui do posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele poderia suportar tanto a ter necessidade como a passar fome. Então é suportar que ele poderia. E se contentar com o que tinha. Esse versículo é tirado do contexto, ele é torcido e é colocado numa forma, tudo que a minha vontade quer, eu posso, porque Deus vai me dar. Não é assim. Deus vai nos dar aquilo que nós pedimos de acordo com a sua vontade. Em relação à oração também, nós não podemos pegar aquele versículo isolado que o Senhor falou, tudo que pedis em meu nome, Deus vos dará. Não. Tem outras passagens que falam que nós temos que pedir de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que buscar instrução também em relação a qual é a vontade de Deus para nós. Para um cristão instruído, aí ele pode dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. 14. Todavia fizesse bem tomar parte da minha aflição. Então os filipenses estão tendo o privilégio de ser auxílio para o apóstolo Paulo nessa situação de aflição. Aqui nessa passagem que o irmão vem trazendo, lembrando da reunião passada, da questão da má doutrina, né, que pegam esse versículo isoladamente e fazem a aplicação. Devemos lembrar também que ao mesmo tempo que falamos da má doutrina, devemos saber que ela foi necessária. Má doutrina é permissão do Senhor, aqui nesta senda, porque nós temos a revelação já do que é isso. Aqui somos alertados, claro. Vemos explicitamente hoje a religiosidade abordando versículos isolados, tirando o foco do que o Senhor tem verdadeiramente para o cristão, para nós na dispensação da graça, para nós dentro da cristandade hoje. Isso aqui em contraste com o Apocalipse, podemos abrir, Apocalipse 3, nos traz contraste para a Laodiceia. Estamos vivendo, lembrando, os últimos dias, e aqui é um contraste
do que está falando lá em Filipenses 4, no 13, ali, que pegam esses versículos isoladamente. Isso são frases que se usam fora de contexto para justificar a Laodiceia, vamos dizer assim. Sabemos aqui que a carta foi escrita a Laodiceia, vamos ler o versículos 15, pode ser vamos ler do 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Atenção aqui. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e te unja os olhos com colírio, para que vejas. Aqui podemos ver o contraste do que estamos vendo hoje dentro da cristandade, vamos dizer assim. A religiosidade coloca os olhos na riqueza. Rico sou e de nada tenho falta, ou seja, eu não tenho necessidade. Porque as promessas que são promessas falsas que criam, né? Promessas que são para mim são promessas de prosperidade, de bênçãos aqui e tudo mais. Isso é Laodiceia. Dizer que está enriquecido, dizer que não tem necessidade, dizer que rico, uma pessoa numa condição de riqueza é uma pessoa que não passa dificuldades, pelo menos financeira, né? Sabemos que outras demais poderão passar. Mas te dá uma posição de conforto. E por tu ter uma posição de conforto, tem certos privilégios para alcançar algumas coisas que os demais não conseguem. E aqui em Laodiceia o erro não é somente dizer que rico sou, a questão não é material, eles dizem rico sou também nas coisas espirituais. Eles acham que são completos e que de nada tem falta. Em contraste da nossa dependência, somos dependentes diretamente de Cristo. Nada temos. Aqui, nada temos. Numa pregação que o irmão fez, o irmão fala do futuro e de riquezas, tudo que o homem construiu está aqui. Nada saiu daqui. Então, mais prova que o homem nada tem. Desde lá do início, o Senhor já falou, do pó da terra vieste, para o pó vai retornar. Então, nada temos, na verdade. Na verdade, rico não somos. Essa é a verdade para a igreja. Rico não somos. Nós só somos ricos. Os salvos, sim. Porque tem todas as bênçãos celestiais já. Com Cristo Jesus. Essas riquezas já estão regaladas e são irrevogáveis. Já está depositado na conta e essas ninguém tira. Mas aqui a condição que o Senhor nos deu não é uma condição de rico sou. É condição de peregrino. Ou seja, o peregrino ele não pode ter muita coisa. Peregrino, se tu for olhar, um dia está numa cidade, outro dia está noutra. Esse é o caráter do cristão hoje aqui. Ele não... A intenção do Senhor não é que o cristão venha regalar o mundo para si aqui. Peregrino é isso. Você tem pouca coisa porque no outro dia você tem que caminhar. No outro dia você tem que seguir adiante. Nós somos hoje aqui alguém que está fora de casa, está em trânsito, está em viagem. Quando você vai viajar, você não leva a casa nas costas, você leva uma malinha pequena. Essa má doutrina que se entranhou na cristandade e professa hoje, é justamente o oposto do que o Senhor tem para nós. Não vamos dizer que irmãos não tenham fartura, tem. Por graça o Senhor permite que os irmãos venham trabalhar bem, receber um bom salário, ter bens materiais, porventura, se conseguirem adquirir. É possível. O Senhor permite essas coisas, até mesmo para que se manifeste a glória dele. Mas aqueles que também não têm, a condição é essa. É contentamento, me contentar com o que tenho. Outra frase também que é muito dita é que o Senhor é bom em todo tempo. Fora de contexto, isso aí só serve, na verdade, dizer isso quando você está bem. Aparentemente bem, né, à vista dos homens. Mas nós devemos, uma frase que eu costumo dizer, né, nós devemos extrair o bom do Senhor em todo tempo, então. Quando nós estamos com uma dificuldade, temos que entender que o Senhor também está sendo bom conosco. Se o entendimento é esse de que o Senhor é bom em todo tempo, Ele é bom enquanto estamos bem e é bom enquanto estamos mal.
É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Eu sei estar abatido, eu sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aqui prova que o Senhor foi bom em todo o tempo com ele. Por quê? Porque o Senhor o preparou com esse pensamento de que todas as coisas posso naquele que me fortalece, para saber que o Senhor estava sendo bom. Estava cuidando dele na prisão, estava cuidando dele quando estava livre, estava cuidando dos irmãos enquanto ele estava preso. Esse é o caráter para o cristão hoje. É uma condição de peregrino, em que não ricos somos. Temos necessidade do Senhor, sempre dependentes dele. As nossas riquezas são celestiais. Essa, podemos dizer que... Então, está tudo tranquilo lá para a eternidade, está tudo garantido. Mas aqui a condição é terrenal. A condição não é de que todas as coisas eu posso. Se eu falar para o Senhor que vou ter, e assim por diante, como costumamos ouvir por aí, né? É muito importante observarmos que isso aqui, se olharmos para essas coisas terrenais, nós vamos cair aonde? Nós vamos cair lá em Laodiceia. Vamos acabar chegando a um ponto que por um status, por uma condição, chegaremos para o irmão, obrigado, não precisa mais orar, porque eu agora tenho tudo aqui. E essa não é a condição que nós devemos viver. Nós devemos viver na condição em que o Senhor nos permite. E a única condição que devemos viver é a condição de espera, sabendo que pouco tempo nos resta, que o Senhor está voltando. Essa é a condição para nós vivermos, porque então não importa se o Senhor está às vésperas, tanto faz, ter ou não ter. O Senhor vai bater a porta ali, não vai bater a porta não, né? Vai descer nas nuvens, e o que tu tinha ou o que tu não tinha não vai fazer diferença nenhuma. Nós vamos para a eternidade com Ele, lá sim vamos gozar da presença dEle eternamente. Aqui devemos observar essas coisas para não nos confundirmos. Não podemos pegar um trecho isolado e fazer uma aplicação. Temos que contextualizar. Não tirar a frase e dizer, isso para mim serve, isso para mim não serve. Não. O que o Senhor está querendo falar? A palavra foi escrita dessa maneira, pelo fato que tem o seu sentido dentro do contexto. Senão nós teríamos uma Bíblia só de versículos isolados. Aí aplicaria do jeito que bem entendesse, mas não é assim. O Senhor tem nos dado todas as diretrizes dentro de um contexto. Tirar isso do contexto nos faz olhar para as coisas do mundo. E em nenhum momento, se você olhar de Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento o Senhor vai falar para nós olharmos para cá. Porque toda essa revelação que nos foi dada aqui na Bíblia, todos esses textos que foram inspirados por Deus, vão apontar para Cristo. Essa é a condição, olhar para o Senhor. Olhar para as coisas daqui é perder os olhos do Senhor. Podemos ver claramente aqui que essa frase isolada que tomam não é essa aplicação que geralmente é colocada, mas sim o contexto aqui. Isso sim é para nós. Aproveitando que nós estamos em Apocalipse 3, queria conectar o 11 e o 12, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e também ter abundância de toda maneira em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Voltando ao pensamento que eu estava de instrução em relação a ter ou não ter, essa carta as cartas de Apocalipse é o próprio Senhor que fala, é o próprio Senhor Jesus, não foi Paulo que escreveu. É uma revelação do próprio Senhor Jesus para João. E ele está fazendo uma contrapartida, riqueza, 17, Apocalipse 3:17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido. É o perigo que eu citei de ter em abundância. Porque quando nós temos em abundância, está tudo bem, não falta nada, nós vamos confiar nos recursos. Os irmãos que têm a abundância, por graça e misericórdia, o Senhor pode manter os olhos nele mesmo, chamar atenção para ele mesmo. Mas qual foi o problema de Laodiceia? Por estar sem falta de nada, o que o Senhor fala dela ali? E não sabes que és desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aparentemente parecia estar bem. Eu não vou falar sobre a má doutrina que hoje a gente vive,
Paulo tratou esse assunto, ele cita lá os bons obreiros, os cães e a circuncisão no capítulo 2. A cristandade hoje ela foi enraizada pelo judaísmo. E esse contexto de riqueza, quando a gente volta para a lei, os judeus tinham essa promessa que se forem obedientes, eles teriam riquezas, teriam saúde e seriam abençoados por Deus. Tanto que o versículo que é usado lá em Malaquias para falar sobre o dízimo, trazei o dízimo, casa do tesouro, que abrirei os céus. Esse é um contexto judaico, que se eles fossem obedientes, Deus daria fratura para eles. Mas eles nunca conseguiram ser. Deus sempre teve que disciplinar eles, tanto que houve várias vezes que eles foram disciplinados. As 10 tribos foram levadas cativeiro, eles foram levados para a Babilônia. Por quê? Porque eles não conseguiam obedecer, eles não eram obedientes. Esse contexto judaico foi introduzido no cristianismo, e hoje o cristão é pregado que o cristão tem que viver sempre bem, sempre com fartura. Se pegam as bênçãos do milênio, que ainda vão acontecer, que são futuras, quando Jesus vai estar reinando no milênio, com o seu povo o celestial, nós, a igreja, né, e o seu povo terreno aqui na terra, aí sim que vão ser cumpridas todas as bênçãos, todas as promessas que estão na lei. Em Apocalipse, versículo 18, para onde é que o Senhor aponta? Ele aponta para ele mesmo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Fogo traz menção sempre a juízo, a aprovação. E ouro, quando passa no fogo, ele sai mais puro. Quando um metal precioso ele passa no fogo, ele derrete, a impureza sobe e filtra, fica mais puro. Cada vez que passar, sai impureza. Então o Senhor está aconselhando a comprar o ouro dele, provado no fogo. Quando Paulo passou por essas situações, por necessidade, por abatimento, pelas prisões, que foi consequência de uma desobediência dele, ele queria ir para Jerusalém, o Espírito Santo avisou ele através dos irmãos de Éfeso, através do profeta Ágabo, que ele não fosse, e ele insistiu em ir. Ele está sendo provado agora pelo Senhor. Então, ele vai ter que aprender. Apesar dele ter seguido seu próprio coração, né, que não era a vontade do Senhor, ter ido a Jerusalém, ter sido preso, o Senhor vai usar a situação para exercitar Paulo, para instruir ele. Estou instruído, para instruir ele. Então, Apocalipse aponta para o Senhor. E Paulo também, ele poderia dizer, graças aos filipenses, que me mandaram ajuda, agora eu estou bem, estou com fartura. Mas não, ele está agradecendo a ajuda de uma forma bem interessante. Ele está apontando para quem no versículo 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não disse, posso agora todas as coisas porque vocês mandaram ajuda. Não. Quem estava sustentando Paulo era o Senhor Jesus. E Laodiceia tem essa característica. Estar sem o Senhor. 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, ele comigo. Então esse testemunho de Laodiceia tem essa característica de ter as verdades, ter em abundância e estar sem o Senhor. Então o que adiantava Paulo estar com fartura e não ter o Senhor? O principal por Paulo era ter o Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele tinha o Senhor, ele estava contente. E hoje nós temos tudo em Cristo. Nessa dispensação, Paulo, nas suas cartas, ele aponta sempre para o céu. Em Cristo, em glória, no Senhor. Então, por graça, podemos ter aqui abundância? Podemos. Mas devemos ter instrução também como proceder nessas situações, tendo ou não tendo. Nós temos o Senhor Jesus hoje. O dom de Deus, que nem fala em Efésios capítulo 2, né? Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é dom de Deus. 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós temos o maior dom que Deus poderia ter dado para nós. O seu próprio Filho foi entregue na cruz, foi entregue naquele madeiro. Deus nos dá salvação nele. Deus nos dá um lugar no corpo de Cristo, que é um lugar de privilégio, né? Um povo celestial,
com bênçãos celestiais. E esse pensamento, né, de peregrino, que as nossas bênçãos não são aqui, isso deveria estar sempre no nosso pensamento. Porque senão a gente pode cair no laço e ser enganados pelo nosso coração, por dados do inimigo, abaixando nossos olhos aqui, para essa cena aqui. Então nós já temos o maior dom que Deus poderia ter dado para nós, o seu próprio Filho. Temos a salvação dele. Temos o Espírito Santo que habita em nós. Temos todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Temos o privilégio de hoje estarmos sentados à mesa do Senhor, em torno dele, lembrando da morte dele, como ele nos pediu. É um privilégio imenso poder entender isso de uma forma simples, fazendo porque ele nos salvou, e não o contrário, para ter algo. É um privilégio entender a graça de Deus. E então nós já temos ele. A maior coisa que nós poderíamos ter, Deus já nos deu. O seu próprio Filho, que é o nosso Salvador e o nosso Senhor. O dom de Deus que temos já hoje. E que é o que nos sustenta. É como Paulo pôde passar pelo tudo que ele passou. Nós fomos ler a vida de Paulo, ele sofreu. Deus realmente executou o que tinha falado para Ananias ali. Ele vai padecer meu nome. Ele deve padecer meu nome. E Paulo conseguiu atravessar tudo isso. Como? Qual era o segredo de Paulo? Ele se manteve no Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele manteve firme no Senhor, na rocha, porque nós somos abaláveis, mas o Senhor é inabalável. A posição que o Senhor nos coloca nele é inabalável. Graças a Deus, né, que a gente pode entender isso. Não quer dizer que não vai vir os problemas. Os problemas vão vir. Só que a diferença é que nós estamos no Senhor e o Senhor vai nos manter. Ele vai nos fortalecer. Como eu citei na reunião passada, Pedro pôde andar por cima das águas porque o Senhor estava fazendo ele andar por cima do mar. Não porque Pedro tinha poder de andar por cima do mar. Não. O Senhor manteve Pedro caminhando por cima do mar. Então é consolo para nós saber que esse recurso do Senhor nos fortalecer, ele vai estar sempre conosco, né? O Senhor falou que não vos deixo órfãos, eu mandarei Consolador, e estarei para sempre convosco. Então nós temos o Senhor, é o nosso maior bem e o nosso maior recurso hoje, no tempo que vivemos, o tempo de abandono, de apostasia, ênfase em coisas terrenas, ênfase na salvação da carne, né? Nós temos o Senhor e todos os recursos que Ele nos provê, né, para seguirmos adiante em alegria, que é o contexto que Ele está batendo aqui na tecla, né? Ele se regozijou, estava preso, mas ele viu como vindo da mão do Senhor essa ajuda que os filipenses mandaram para ele. Outra coisa que podemos ver no livro de Filipenses, aqui nessa carta, né, é que realmente os olhos no Senhor é a coisa mais importante. Ele trata de vários assuntos, Filipenses, mas predomina em toda a carta o olhar para o Senhor. Alguns versículos chaves que nos fazem lembrar disso aí. Capítulo 1, viver para Cristo. Esse é o ganho. Um olhar nele. Segundo, Cristo tem um nome exaltado acima de todo nome. Olhar somente para esse nome. No terceiro, prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nossas recompensas todas estão em Cristo. Nosso prêmio é estar com Ele. E aqui, a preeminência do Senhor na vontade sobre a nossa vida, de sermos capacitados, de sermos dessa maneira, por Ele, capacitados a passar por todas as coisas. Então, Ele é a base dessa carta aqui. Paulo, quando escreve olhando para o Senhor. Podemos ver isso durante toda a escrita dessa carta que ele envia aos Filipenses e a nós, é claro. O texto que ele envia a nós também, que no final ele dá as considerações finais
E todos os irmãos vos saúdam e tudo mais, né? Essa carta também vem para nós, né? Que ele pede para que também saudar todos os irmãos. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Isso nos inclui nessa carta. Então vemos que ele escreve essa carta com olhar para o Senhor. Não é à toa que chegamos nesse ponto aqui, onde voltamos os olhos para o Senhor em todas as coisas. Todas as coisas podemos. Ele é o nome sobre todo o nome, diz esse livro. Então, nessa carta. Então nossos olhos devem estar voltados para Ele. Isso é o que nos remete a todo esse texto que estamos lendo, estudando por graça. E realmente Cristo é o centro de todo esse cenário que vivemos. No versículo 22, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo está se referindo à família de César, era o imperador romano. Paulo estava preso em Roma aqui. Em outra carta ele fala que o evangelho tinha sido anunciado por toda a guarda pretoriana. Então trocava o soldado onde Paulo estava, aquele soldado ia passar algum tempo com Paulo tinha oportunidade de pregar o evangelho para aqueles soldados. Alguns que eram parentes do imperador romano, César, tinham se convertido ao cristianismo. Então até o irmão cita que não há lugar impenetrável para o amor de Deus, para a graça de Deus. Porque para o inimigo ter, assim, para Satanás, Paulo está preso agora eu vou tomar conta, agora eu vou bagunçar tudo o que Paulo está fazendo. Mas pelo contrário, Deus usa isso para infiltrar o evangelho lá em Roma. Então esses que estavam saudando da casa de César eram pessoas que eram parentes do imperador, que tinham se convertido a Cristo. Estavam mandando saudações para esses irmãos de Filipos. O versículo 19 também, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Nos aponta também de quem nós devemos esperar, né, o suprimento das nossas necessidades. É Deus que vai nos suprir, segundo a nossa necessidade. E em glória. Em glória. É interessante que aponta também para o futuro. Em glória por Cristo Jesus.